Acho que falta uma ligação enorme entre o sistema público e o sistema privado. Somos uma das empresas mais inovadoras na saúde no mundo. Tinha dado muito jeito nos primeiros anos de ter o Sistema Nacional de Saúde como cliente. Isso nunca aconteceu, não é? E para nós agora, nesse momento, é irrelevante se acontece ou não, honestamente. Mas para uma nova startup na saúde, uma nova startup na área da defesa, ter o Estado como cliente era algo que poderia trazer muito valor. Portugal ganha diretamente com o sucesso dessas empresas. E, portanto, acho que falta coragem para fazer isso. Faltam várias coisas. Mas uma coisa que temos a coisa mais importante, que é talento. Isso é a coisa mais importante. Nós temos o que é necessário. Agora faltam é mudar outras coisas. Se calhar o Estado devia ter ficado com uma percentagem. Devia. Muito boa tarde, se Deus quiser. O meu nome é Tomás Magalhães. Bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. Antes de arrancarmos, quero agradecer aos novos mecenas: Brigitte Sobral, Sérgio Mendes, José Peixoto, Ana Carolina Aranda, Pedro Silva, Luís Costa, Carolina Coelho, Hugo Carvalho, Ricardo Peixe e Inês Ruas. Muito obrigado. Estas pessoas ajudam o Despolariza a poder continuar a crescer e a melhorar. Se quiserem tornar mecenas, há um link à minha volta e outro na descrição. É um acesso a uma comunidade, a trilhos, a um grupo de WhatsApp, jantares e uma data de outras coisas. Este episódio é patrocinado pela Highwell. Highwell é a melhor plataforma relacionada com saúde à distância em Portugal. É uma plataforma de psicoterapia online em que todos os psicólogos estão inscritos na ordem dos psicólogos. Tem um processo de inscrição muito interessante em que sacamos a app e depois respondemos a um questionário sobre aquilo que procuramos, o tipo de psicólogo, os nossos problemas ou desafios. Se quiserem um desconto de 15%, usem 15 Despolariza e o link também na bio e na descrição. Por isso, tendo isto tudo dito, já vos posso apresentar aqui ao convidado de hoje, que é o Virgílio B. Bento. Bem-vindo. Obrigado. Virgílio é conhecido por ter começado a ser fundador e CEO da Sword Health, e vamos arrancar com a tua história de vida, que contas sempre isto, mas acho que não podemos deixar de fazer um episódio sem falar disto. Contei a história do teu contexto familiar e das histórias que te levaram até à Sword. Sim, ou seja, basicamente eu estou a construir a Sword porque é muito uma questão de percebi de forma bastante vívida os desafios que as famílias enfrentam quando têm que fornecer cuidado de saúde, aceder a cuidado de saúde aos seus familiares. E eu vi isso com o caso do meu irmão há 25 anos atrás e os desafios que meus pais tiveram aí, mas a mesma coisa acontece neste momento em todo o mundo, em que a saúde é muito especial nesse sentido porque comparado com outras indústrias, quer dizer, se vais ao cinema e o filme não é bom, nada acontece de mal na tua vida, não é? Se aquele jogo de vídeo, em vez de sair em maio, vai sair no próximo ano, a tua vida não piora. Mas na saúde, se acedes a saúde que não é de alta qualidade, ou se pior do que isso, nem consegues aceder a cuidar de saúde, a tua vida não fica igual, a tua vida piora significativamente. E portanto, foi por isso que percebi que a vida é demasiado curta para trabalhar em coisas que realmente não importam a nível de resolver um grande problema humano, e foi por isso que foquei. Começou com a minha experiência pessoal, mas depois percebi que o problema era muito maior que a minha experiência pessoal. Queres contar aí a experiência pessoal rapidamente? Sim, foi já não sei se foi há 25 anos ou há 30 anos, mas o meu irmão teve um acidente de carro. Foi atropelado numa passadeira e teve bastantes meses num coma profundo, e depois num coma leve, e depois quando acordou do coma precisava de cuidados de saúde, não só de fisioterapia, mas também de terapia ocupacional, terapia da fala, terapia cognitiva, e aí eu percebi os desafios que os meus pais tiveram, os dois, em fornecer esse cuidado de saúde ao meu irmão. E que no primeiro ano o meu irmão teve no Alcoitão, que é um centro de reabilitação intensiva em Lisboa, e conseguiu ter uma recuperação muito rápida por causa disso, mas obviamente que passado um ano no Alcoitão, todas as pessoas têm alta do Alcoitão, porque obviamente não é um modelo escalável e há muita necessidade para a capacidade de servir as pessoas que precisam. E depois disso, há um vazio
em que estamos dependentes de conseguir encontrar uma vaga naquela clínica, ir à clínica, voltar da clínica, e as barreiras no acesso a cuidados de alta qualidade, mas também de alta intensidade, são enormes. E eu aí vi os meus pais moverem montanhas para conseguir fornecer essa qualidade de tratamento ao meu irmão, e eu na altura percebi que não devia ser tão difícil, não é? Que não devia ser tão difícil. Foram para Cuba, não foi? Fomos para Cuba. Tu também foste para Cuba? Eu também fui para Cuba, eu estive lá, presenciei, e o modelo de Cuba é um modelo interessante de reabilitação em que realmente tens alta intensidade terapêutica, alta qualidade, porque eles pagam $25 a um terapeuta. E, portanto, como pagam $25 a um terapeuta, podem alocar um terapeuta a ti e dar 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas de reabilitação por dia, mas isso não é um modelo nos países desenvolvidos, não é? E, portanto... Então o comunismo salvou o teu irmão um bocado? Não, nada disso. Mas sim, é um modelo que não é sustentável. E já agora, se bem me lembro, o valor que os meus pais pagaram para aceder a esse tratamento foi na casa dos 100 mil euros. Portanto, o que eles fazem aí é turismo de saúde, sabendo que têm recursos humanos muito baixos e conseguem fazer isso. Mas lá está, isso não é um modelo sustentável, nem é um modelo de primeiro mundo e nem é um modelo acessível. Nem toda a gente tem 100 mil euros ou 200 mil euros para gastar em turismo de saúde para ir a um sítio em que consigam maximizar a intensidade de recuperação. Nem isso é uma coisa, quer dizer, o programa de reabilitação em Cuba do meu irmão foi 3 meses, não é? Quer dizer, estamos a falar que devia ser um programa durante 5 anos ou 10 anos. E isso é o grande problema com a saúde nos últimos 50 anos, em que temos este problema enorme que estamos a tentar ter melhores cuidados de saúde com o modelo tradicional. O modelo tradicional implica sempre ter mais recursos humanos, porque é um modelo que é completamente dependente do humano. E quando os custos estão tão maximizados e não é possível aumentar custos, então o que é que se faz é a qualidade de saúde diminui significativamente. A única solução para mudar isso é usar tecnologia, que tem sido claramente algo em falta na saúde, em todo o mundo, by the way. Sim, e isso que estás a dizer aplica-se a todas as especialidades. Acho que principalmente os psiquiatras queixam-se disso, que são cada vez pressionados a ver os doentes menos tempo, precisamente por essa razão. Estão a espremê-los mais. Menos tempo, e depois nós temos usado a tecnologia para tornar a vida dos clínicos não necessariamente mais fácil. E dou-te um exemplo concreto. Introduziram sistemas de informação na saúde, não é? Porque obviamente está a haver uma consulta e é possível documentar todo o historial do paciente, o historial clínico do paciente. O resultado disso foi que passámos de antes não havia historial clínico do paciente, e obviamente que isso é um problema, passou-se para agora estamos a fazer uma consulta de psiquiatria, por exemplo, não é? Ou uma consulta de dermatologia, e em vez de o médico estar focado nesta relação humana e estar realmente atento ao que estás a dizer, está a olhar para o computador a dactilografar tudo o que o paciente está a dizer. E isso quebra o contacto humano. E isso é um mau uso da tecnologia, porque neste momento tu consegues usar a inteligência artificial de uma forma super simples, que está a ouvir toda a conversa e está a tirar as notas automaticamente, e tu só no fim precisas de rever as notas, clicar OK e já está. O problema é que há uma inércia enorme à adoção de novas tecnologias na saúde, e o que se faz usamos ferramentas para os clínicos usarem, que só torna a vida dos clínicos muito mais difícil e diretamente a vida dos pacientes pior, não é? Portanto, não é só usar tecnologia na saúde, mas é usar tecnologia na saúde de forma que o uso da tecnologia é inteligente. E isso falta de forma significativa em todo o mundo, especialmente na Europa e especialmente no Sistema Nacional de Saúde. E a tua história foi uma história dentro das histórias de startups, não é que há muitas, a tua encaixa naquele perfil da pessoa que foi fazer o doutoramento e transformou o doutoramento numa empresa. Ou seja, tu nunca trabalhaste em lado nenhum sem ser na Sword. Não, e também acho que não era empregável por mais ninguém. Acho que eu nunca tive um chefe ou uma pessoa que me gerisse. Achas que és pior chefe por causa disso, por nunca teres tido um chefe? Eu tive um orientador de doutoramento que me ensinou
muitas coisas que não se devem fazer, e isso já foi positivo. Não sei, eu acho que se tivesse a possibilidade de ter estado numa empresa que fosse realmente muito boa, para aprender o exemplo do que se deve fazer, acho que teria sido útil antes de lançar na Sword. Acho que isso é uma exceção e portanto, como eu também nunca quis sair de Portugal, acho que em Portugal não havia nenhuma empresa em que eu entrasse e fosse um exemplo bom do que é que eu queria fazer na Sword. E portanto acho que não, nesse sentido não aconteceu, mas se houvesse uma empresa, uma startup interessante, de alto crescimento, super inovadora, acho que sim, acho que teria sido útil. Tipo uma Uniplaces ou Farfetch? Ou achas que não encaixarias bem numa dessas? Nós começámos... Não. Nós começámos na altura delas, não é? Portanto, não, quando eu estou a falar de o Google, quando começou, estou a falar desse nível de startups. Uhum. E quando estavas a fazer doutoramento, já estavas a pensar isto vai ser a minha startup? Já, eu faço o doutoramento como uma forma de atingir o fim. Ou seja, a razão porque eu faço o meu doutoramento é porque eu tinha esta ideia do que é que eu queria fazer, desta tecnologia de inteligência artificial que eu queria desenvolver e criar na Sword, e só que em Portugal há 15 anos atrás não é como se fosse no meio de Silicon Valley em que tens uma ideia e alguém te dá 100 mil euros para 100 mil dólares para implementar essa ideia. Em Portugal não havia, nesse momento já há um bocado mais, mas na altura não havia minimamente esse ecossistema de financiamento em que com uma ideia, com uma apresentação, alguém te fosse, ok, tens uma apresentação bonita, tens uma ideia bonita, 100 mil dólares, vai lá desenvolver. E a única forma de eu ter acesso a financiamento foi através de uma bolsa, um projeto de investigação da FCT, em que eles nos deram 120 mil euros e como condição desse projeto de investigação era que eu tirasse o doutoramento. Portanto, foi mais um meio para atingir um fim do que realmente ter interesse em ter o doutoramento, porque nem sei onde é que está o meu diploma de doutoramento, se quer se diga. Genuinamente não sei. Mas então, peraí, se o Estado tivesse posto também como condição, olha, e ficamos com 1% da empresa... Tinha dado 1% da empresa. Claro que tinhas. Isso teria sido ótimo para Portugal. Tinha sido espetacular. Espetacular. Então, se calhar deviam começar a fazer isso. Deviam, mas depois é importante saber como fazer isso. Porque tu não tinhas poder negocial na altura, não é? Então o Estado nesse momento está numa boa posição para exigir isso. Sim, mas já se tentou fazer isso com a Portugal Ventures, que era o fundo de capital de risco do Estado, em que basicamente o que se andaram, os investimentos todos que se fizeram foi investir nas empresas dos amigos e de quem se conhece, e obviamente depois aquilo foi um desastre a nível de investimento. E depois o problema, quando é o Estado a fazer coisas, em princípio, como tu dizes, faz todo sentido, mas depois as pessoas que colocam a liderar a equipa que colocam a tratar disso é tão influenciável, tão permeável a influências, que faz com que o resultado final seja desastroso. E, portanto, acho que o mais inteligente é o Estado dar dinheiro a iniciativas privadas com condições claras de retorno, e acho que é muito mais bem sucedido assim. Vamos voltar então para a história. Então acabas o doutoramento e já se chamava Sword? E onde é que começou? Não se chama. O primeiro nome... Portanto, Sword é o nome do meu projeto, é o nome do projeto de doutoramento. E, portanto, é um nome completamente que não tem trabalho de marketing nenhum por trás, é basicamente 4 ou 5 geeks a pensarem como é que vamos chamar isso? E o primeiro foco da nossa primeira terapia, que era o nosso foco, era stroke, era AVCs. E então pensámos, bem... Desculpa lá, fisioterapia pós-AVC? Sim, reabilitação física pós-AVC. Okay. E então começámos a escrever várias palavras num quadro branco para perceber que acrónimo, como é óbvio, os geeks adoram acrónimos. E portanto... E espadas também. Espadas. Não, mais acrónimos que espadas. E então de todas as palavras vimos, e se tivéssemos esse acrónimo que é Stroke Wearable Operative Rehabilitation Devices. E isso é Sword. E toda a gente falou que é espetacular. Mas é espetacular para o nome de um projeto de doutoramento. Nunca pensámos que seria o nome da empresa. E
Obviamente que quando terminei o projeto de doutoramento e lançámos a startup, a Sword, o nosso foco estava em desenvolver tecnologia, fazer validação clínica, tínhamos zero interesse em coisas relacionadas com marketing, com brand. Vira podcasts, isso veio muito depois. E então dissemos, que nome é que vamos dar à empresa? O nome do doutoramento é Sword, por que não usamos Sword? Siga, Sword, feito, vamos para a próxima coisa. E portanto, entretanto, obviamente que passas a ter equity tão grande no nome que passou a ser o nome, de forma tão random como a maior empresa tecnológica do mundo chama-se Apple, não é? E portanto o silver lining disto é que na saúde, quando tens um nome tão diferenciado, quando alguém diz Sword, sabem exatamente de que empresa é que estás a falar. E, portanto, tem essa mais-valia muito não muito é muito genérico, não é tipo wellness health, nem é assim uma wellness palavra health genérica. Ou health well, ou health good, é tipo, que é super genérico e tem visual, várias... E é forte. Sword é exatamente isso. Eu estava a falar com uma advisor minha, que é uma das shares de brand em Harvard, uma professora, e ela estava a dizer que adora o nome exatamente por causa disso, porque é tão distintivo, tão forte, que quando falas dele na área da saúde, tipo, toda a gente sabe que é aquela empresa. Da mesma forma, quando falas nos telemóveis da Apple, toda a gente sabe, e mesmo no início sabiam, porque é tão diferenciado. E, portanto, não que tenha a ver esse thought process na definição do nome da brand, foi completamente por acidente, mas funcionou. E como é que é? Começaram numa garagem? Começaram numa aceleradora? Como é que começou? Começámos numa cave do nosso Instituto de Investigação, que era o IETA. Que era Aveiro? Em Aveiro, exatamente. Muito bem. Shout out para Aveiro. Estive lá a semana passada, por acaso. O IETA, passei muitas horas no IETA. Que foi onde fiz o meu doutoramento. Nós estávamos numa cave e eu e o Márcio estávamos na cave, estávamos a trabalhar, e foi aí que começámos a realmente a pensar como é que íamos lançar a Sword. Depois fomos... Estamos em que ano? 2014, quando começámos a pensar. Okay. 2014. E depois disso fomos para uma sala que tinha... Aquilo não era uma sala, aquilo era um espaço que a Universidade de Aveiro deu para a incubadora, que, só para teres a noção da qualidade do espaço, chamavam aquilo de galinheiros, e que era péssimo, e é uma sala super pequena, mas tipo era um espaço em que podias fechar a porta e trabalhar. E tivemos nos galinheiros não sei quanto tempo, 1 ano, 2 anos, e depois viemos para a Porto. E como é que foi assim? Qual é que foi assim o primeiro momento de ok, agora temos dinheiro para... Foi assim a primeira ronda de investimento que vos permitiu começar a contratar pessoas fora da core team? Não foi uma ronda de investimento. Nós... primeiro investimento que tivemos foi 150 mil euros. O segundo no primeiro ano. Mas não de capitais próprios? Não, foi Business Angels. E depois o segundo investimento foi 250 mil euros, mas isso com o nosso custo de engenharia, com o nosso custo de validação clínica, tipo, não dava para realmente escalar a equipa. Quando nós realmente escalámos a equipa, não foi com investimento privado, foi com lá está mais uma vez, uma bolsa de investigação da União Europeia de 1 milhão de euros, e foi isso que realmente nos permitiu crescer a equipa. E de tudo o que fizemos até agora, esse foi o momento em que ficámos mais contentes com o receber dinheiro, muito mais do que a ronda de 2 mil milhões em 2021, em que fizemos o raise, levantámos acho 200 milhões ou mais, ou 230 milhões de dólares. Aquilo 1 milhão de euros da Comissão Europeia, quando o tivemos, foi o momento mais exciting da Sword a nível de fundraising em toda a nossa vida, porque era muito difícil ter essa bolsa de investigação da Comissão Europeia. Ponto 1, e portanto quando aconteceu nós fomos selecionados em 0.1% ou 0.01% de todas as pessoas que tentaram, todas as empresas que tentaram. E depois 2, nós não tínhamos zero acesso a financiamento. Nós sabíamos ou era isto, ou então íamos ter a vida muito difícil, porque não havia nenhum ecossistema de financiamento privado em Portugal na altura, e nós não tínhamos minimamente a substância para conseguir ter financiamento privado, nem uma rede de contactos para conseguir financiamento fora de Portugal. E portanto foi enviado por Deus essa. E isso era a fundo perdido?
É fundo perdido. E o que é que a União Europeia ganhou com isso? Ganhou uma das empresas mais inovadoras na Europa neste momento. E era esse o objetivo? Era a criação de emprego? Era incentivar o ecossistema, porque, ou seja, era perceber... Achei que era para investigação, mas era... Não, era para... Ou seja, tens uma tecnologia muito inovadora, é trazer essa tecnologia para o mercado. Ok. E como nos Estados Unidos há um grande ecossistema de financiamento privado em que de uma tecnologia que existe há um grande ecossistema de financiamento privado para financiar isso para trazer ao mercado, como a Comissão Europeia percebia que não havia esse ecossistema na Europa, então basicamente eles fizeram o Bridge the Gap, tinham essas grants exatamente para isso, para acelerar e permitir isso, o que correu muitíssimo bem. No fundo era por falta de massa crítica de business angels e de ecossistema. Sim. Isto é em 2015? 2016 ou 2017. Não, então já havia cá em Portugal algumas coisas, já havia alguns business angels. Não, já havia. Nós é que não tínhamos capacidade de levantar dinheiro. Não, business angels havia, capital de risco havia algum. A Patena cá no Porto. Havia a Patena, havia a Espírito Santo Ventures na altura. Sim. Havia mais uns, nunca quiseram investir na Sword, e portanto teve que ser a Comissão Europeia. Devem se arrepender um bocado. Eu imagino que sim. Qual é que foi assim, tiveste algum momento dramático, tipo tudo ou nada, ou quase a desistir do projeto? Ou... Tivemos muitos momentos dramáticos, mas nunca houve uma discussão de vamos desistir. E tivemos momentos tipo, tivemos sem dinheiro na conta 2 ou 3 vezes, sem dinheiro na conta de não poder pagar salários. Com quantos empregados nessa altura? A primeira vez era só eu e o Márcio, e mais 2 developers, portanto essa aí era mais fácil. A outra já tínhamos para aí 50 pessoas. Essa aí foi mais negra a nível de sentimento, mas nunca foi uma hipótese de desistir, nunca. E já tivemos momentos muito super desafiantes. E eu gosto também já te ouvi a falar sobre isso, gosto do teu compromisso com o Porto, meu, e com Portugal. Que não é a minha cidade natal, mas estou a tentar que seja. Porque foste, corrijo-me se eu tiver a dizer alguma coisa errada, mas foste pressionado ou ligeiramente pressionado para que não fosse aqui, certo? Não fui ligeiramente pressionado, foi uma condição dos meus investidores em Silicon Valley, foi uma condição de investimento na nossa Series A, que era uma ronda de 20 milhões, e mais uma vez era daquelas que, tal como na Comissão Europeia, se não acontecesse, eu não via qualquer outra alternativa, não é? Como condição de eu me mudar, eu e a equipa toda, para Silicon Valley, para São Francisco. Portanto, não foi uma pressão leve, foi uma condição de que se nós disséssemos que não íamos. E então como é que resolveste? Foi muito simples, eu fiz o cálculo mental de, ponto 1, eu tenho de dizer sim que vou fazer isso, porque senão não tenho financiamento. Ponto 2, tenho 0 intenções de fazer isso. Portanto, o meu cálculo mental foi, se isto correr muito bem, não interessa onde eu estou. Não é? Porque ninguém vai dizer, olha, isto está a ser um sucesso espetacular, mas como estás em Portugal, nós não vamos financiar mais a empresa. Não é? Isto não acontece, não é? Por outro lado, se isto estiver a correr muito mal, também não interessa onde eu estou. Porque não é por estar a correr muito mal que vão dizer, olha, estás em São Francisco, portanto a gente vai continuar, porque estás aqui ao pé de nós, a gente vai continuar a investir mesmo isso estando a correr muito mal. Portanto, a única coisa que eu tenho que garantir é que isto corre bem. E então, fiquei no Porto, desobedeci claramente. Foi a única vez em que desobedeci claramente, mas não tínhamos alternativa. Aquela coisa de I will make it right down the line, e depois focar-me em que a Sword fosse um sucesso e depois deixou de ser uma questão, e nós sempre fomos muito convictos, e honestamente sempre fomos muito convictos, eu pessoalmente sempre fui muito convicto, uma questão pessoal, porque eu para criar tenho que me sentir em casa. E eu sempre fui daquelas pessoas que se está fora de Portugal não se sente em casa. E, portanto, não tenho tanta energia, não sou minimamente criativo, ando sempre naquele estado quase zombie-like. Não és criativo? Fora de Portugal não sou. Ok. Eu sou criativo em Portugal, onde eu me sinto confortável em casa, rodeado da minha família, rodeado dos meus amigos, rodeado da minha gente, e eu adoro os Estados Unidos, adoro ir aos Estados Unidos, adoro passar lá uma semana em reuniões, mas
viver lá ou no outro lado qualquer nunca foi uma hipótese para mim, porque eu nunca me senti em paz. E isso tem influência direta na minha capacidade de criar. Já houve pessoal tu és da Guarda? Já houve pessoal da Guarda que te pôs na linha e disse: olha, porque é que a empresa não é na Guarda? Podias trazer isto para aqui. Eu acho que as pessoas que conhecem a Guarda tão bem que não fazem sequer essa pergunta. Eu adoro a Guarda, mas é impossível criar uma startup como a sua na Guarda. Não consegues atrair talento? Não, minimamente. Eu vou dar um exemplo. Ou terias de pagar muito mais para compensar viverem lá? Se calhar era mais isso. Nós estamos a pensar nisso, fazer isso como teste, no interior. Ter um hub. Sim. Mas eu vou-te dar um exemplo que não é Guarda. Nós, quando estávamos em Aveiro, nós estávamos a tentar recrutar pessoas em Aveiro e tínhamos uma dificuldade enorme de contratar pessoas fora de Aveiro. Quando fomos para o Porto, tivemos muito mais facilidade em contratar pessoas de Lisboa, de Coimbra, ou seja, essas pessoas de Lisboa e de Coimbra estavam dispostas a ir para o Porto e não estavam dispostas a ir para Aveiro. Agora imagina fazer isso na Guarda, não é? E nós já tornamos de forma constante a nossa vida mais difícil em várias decisões que tomamos, como por exemplo não ir para os Estados Unidos, não é? Fazer isso na Guarda, há ali uma linha em que já passa a ser suicida. Pelo menos estou no sítio que tem um aeroporto, não é? Podes dizer. Só isso faz uma diferença brutal. Ter o sítio que tens o aeroporto, depois é uma cidade mais cosmopolita, mais atraente para as pessoas, no litoral, com muitos melhores meios de acesso. Eu acho que agora que temos a escala que temos e o acesso a capital que temos e os recursos que temos, acho que sim, esse é o nosso dever agora, de começar a fomentar, criar-se um ecossistema no interior. E nós vamos anunciar algumas coisas aí para que isso aconteça e ser mais pioneiros nisso, mas quando estávamos a começar era impossível. E porquê é que eles queriam tanto que vocês fossem para lá? Porque nem parece de pessoas associadas à tecnologia, que é tudo porque normalmente... Há várias coisas que é... Repara, eu tenho a certeza que nós estarmos em Silicon Valley só tornava as coisas mais fáceis. Não é? Primeiro porque consegues aceder a mentores, a pessoas que te ajudam diretamente, tomar café com elas, porque está toda a gente no mesmo sítio, não é? E isso é diferente de ser um Google Meet, só assim uma reunião? É muito diferente. Porque é muito difícil, através de um Google Meet ou de uma Zoom Call, tu criares uma relação pessoal. Não é? E isso nos Estados Unidos, quando está toda a gente na mesma cidade, em São Francisco, tens a massa crítica, é muito mais fácil. Atrair talento dos Estados Unidos também é muito mais fácil. Não é? E ainda por cima nós tomamos essa decisão antes do Covid. Não é? Em que agora trabalhar remote é muito mais exato, isso também faz diferença. Nós tomamos essa decisão, ou seja, aceder a talento dos Estados Unidos era aceder a talento do mundo das startups. Esse talento está em São Francisco e queria trabalhar presencialmente em São Francisco. E portanto, eu percebo porque é que eles disseram isso, porque efetivamente nós estávamos a tornar a nossa vida mais difícil não fazendo. Mas a minha percepção da Sword e a minha percepção do que nós somos capazes de fazer sempre foi muito focada de nós estamos onde estamos pela nossa capacidade de criar e não pelas pessoas que conhecemos, não é? O que nem sempre é assim. As startups são muito bem sucedidas pelas pessoas que conhecem. Sim. Principalmente no salto precisa entre ter 5 pessoas ou 50 pessoas, que é quando ali a primeira ronda. Aquela ronda, tipo, os investidores conhecem-se, tomas café com o investidor, ele gosta de ti, decide investir, tens uma ligação com alguém, com o executivo dessa empresa que gosta de ti e diz, olha, você é o teu primeiro cliente. Há um ecossistema que funciona muito bem. Nós sempre decidimos que não vamos ter isso, e não vamos ter isso porque não achamos que é importante, nós sabemos que é importante, mas não vamos ter isso porque para ter isso implicava criar a empresa e mudar a empresa para os Estados Unidos, e nós não estávamos dispostos a fazer isso. E se vamos fazer isso, se vamos ser bem-sucedidos, temos de ser bem-sucedidos pela capacidade de criar, e temos de ser muito melhores que os outros a criar uma solução que é aquela quote que eu adoro, aquela frase do Steve Martin na biografia dele, que é "Be so good that you cannot be ignored". E portanto há pessoas que têm bastante visibilidade porque estão no ecossistema, no centro do ecossistema, onde imediatamente tens bastante visibilidade. Quando estás fora do ecossistema tens de desenvolver algo brilhante para teres visibilidade. Mas agora a sede é lá, certo? Não, a nossa sede uma vez perguntei isto ao Daniel Ek. O Daniel é o CEO do Spotify.
que é um dos nossos investidores, porque ele também está em Estocolmo agora com os filhos. Eu perguntei onde é que era a sede do Spotify, porque o Spotify tem vários offices, tem um escritório enorme em Estocolmo, mas depois tem vários offices, vários escritórios nos Estados Unidos, na Ásia, etc. E ele respondeu-me de forma que eu acho bastante intuitiva e brilhante, que é a sede é onde o CEO está. E portanto, muito humilde. Quando eu estou em Portugal, é em Portugal. Quando eu estou nos Estados Unidos, é nos Estados Unidos. Mas no mundo pós-Covid, a noção de sede é cada vez mais irrelevante. Sim, mas não há um ponto em que tens a massa crítica. Há razões fiscais, há razões relacionadas com o levantamento de capital. A nossa sede legal é nos Estados Unidos. Isso é. Também se calhar facilita. Queres fazer um IPO um dia? Querem fazer um IPO? Quando não sei. A minha resposta é genuinamente não sei. Talvez. Okay. Talvez. Mas se fizerem, é melhor já terem tido sede lá durante alguns anos, imagino. Mas antes, mais importante do que isso, que é a razão por que nós criámos a empresa nos Estados Unidos legalmente, mudámos a empresa legalmente para os Estados Unidos, é porque na Europa, e isso acontece nesse momento, não há uma estrutura legal para stock options. Ou seja, se tu quiseres dar equity e ações aos membros da tua equipa, que nós desde o primeiro dia fizemos, acreditámos desde o primeiro dia que as pessoas deviam fazer isso, deviam ser parte do nosso sucesso. Eu conheci uma rapariga que foi das primeiras 10 pessoas ou 20 pessoas, mas agora não me estou a lembrar do nome dela. Mas ela contou-me isso, contou-me que desde o início que é assim. E era impossível, porque não há uma estrutura legal de stock options em Portugal. Algumas pessoas dizem, há uma coisa chamada virtual stock options, etc., que é assim tipo um esquema que arranjaram para tentar que... Não, tipo, esquema concreto em que se tem stock options, tu tens as options, tu exerces as options e tens ações da empresa, tipo, os Estados Unidos permitem ter isso. Não é? E agora há uns novos modelos que permitem emular algo igual na Europa, mas na altura não havia nada quando nós começámos. E nós percebemos que isso é uma condição que nós não abdicávamos e que, portanto, se os Estados Unidos permitiam isso a nível de estrutura legal, então criámos nos Estados Unidos por causa disso. Mas imagina, um português que começa a trabalhar aqui no Porto, no escritório, tu podes lhe dar essas stock options da sede? Ele é funcionário da empresa lá? Ele é funcionário da SA pertence à Main, à Sora Technologies Inc. E eles têm ações da Sora Technologies Inc. E nós não só podemos dar, como eles podem dar, podem exercer as options, e podem vendê-las, e tudo isso já aconteceu. Aliás, nós fizemos uma ronda secundária de venda de ações ações dos membros da nossa equipa de 100 milhões o ano passado. 100 milhões de dólares. Eu acho que vi essa notícia e criaste vários milionários dentro da e bem merecido. É. Como é que é essa sensação, meu? Como é que é a sensação de pensar, tipo, fogo, queria uma coisa gigante e estou a criar milionários? Sabes que nós temos um problema enorme, que é nós nunca olhamos para trás para, tipo, aquele look back and enjoy the view. Nós nunca fazemos isso, porque quando nós acordamos, nós olhamos para os 50 problemas que temos para resolver isso não é muito bom. Não é é péssimo e então está sempre tipo going from problem to problem to problem to problem. Nós fechamos uma ronda, nem um jantar de celebração fazemos, no outro dia estamos a trabalhar porque não temos tempo e eu concordo em absoluto contigo, é péssimo, nós estamos a tentar melhorar isso. É por isso que agora fazemos esta coisa que chamamos o Global Gathering, em que tipo todos os anos voamos 800 pessoas ou 500 ou 600 pessoas para um sítio. Este ano foi na República Dominicana, o ano passado foi no México, e portanto todos os anos é num sítio diferente para tipo, tentar celebrar um bocado as nossas conquistas, porque durante o ano, independentemente se temos uma ronda secundária para 100 milhões de pessoas ou se temos uma nova ronda de financiamento que coloca a nossa valorização a 3 mil milhões, no próximo dia é como se nada tivesse acontecido e estamos a trabalhar, o que é péssimo. É péssimo, mas por outro lado lá está, faz parte do equilíbrio, porque é bom tu ires olhando para trás e ires tendo gratidão por o que estás a fazer, mas também é bom continuares a querer fazer, não é? Depende da motivação. Se for só ficar mais rico, acho que é feio. Mas se for, olha, eu curto fazer isto e estou a gostar de ajudar as pessoas, siga a crescer mais. E eu acho que também tem a ver com as nossas raízes, com
o sofrimento que tivemos no início, no acesso a capital, porque nunca foi fácil, e é o facto de nós não darmos nada por garantido. Ou seja, aquela celebração de kind of we've made it, não é? Temos 3 mil, somos um unicórnio, ou temos uma valorização de 2 mil milhões, ou 3 mil milhões, ou agora nossa equipa conseguiu vender ações no valor total de 100 milhões. Celebrar isso é quase aquele sentimento de we've made it, it's done, e nós nunca temos esse sentimento, porque nós sabemos que tipo, bastam 2, 3 coisas erradas que fazemos e tudo vai abaixo passado uns meses. Como é que evoluiu a faturação nos últimos anos? É público? Não é público, mas tem evoluído bastante bem. Podes dizer percentagens? Aumentou 100 vezes desde 2020. E de 23 para 24? E de outro data point. E em 2020 a faturação, que foi o nosso primeiro ano de mercado, já foi acima de 1 milhão. E de 2023 para 2024? Percentagem? Ou isso também não tens de partilhar se não quiseres? 2024 o growth foi de 2023 para 2024, o nosso growth foi, estou a fazer a conta de cabeça e eu tenho dormido pouco, é por isso que estou a demorar mais tempo, foi de 3, foi quase 4 vezes. Fogo. Ok. Foi 3 vezes, 3 ponto qualquer coisa. Ok, então ainda estão aí em longe de chegar a um período de maturação. Muito longe. A maior parte, que percentagem percentagem, se não forem todos, mas que percentagem do vossa receita vem de empresas que estão a oferecer o serviço da Sword aos seus funcionários? Nos Estados Unidos esse é o modelo mais comum de pagamento na saúde, ou seja, tu na Europa tens o Sistema Nacional de Saúde, em Portugal, nos Estados Unidos, que é um sistema de pagamento único, não é? Depois tens seguros privados, mas toda a gente é coberta pelo Sistema Nacional de Saúde. Isto nos Estados Unidos não acontece e, portanto, 50% das pessoas nos Estados Unidos, mais ou menos 50% dos custos de saúde nos Estados Unidos, que é diferente das pessoas, 50% dos custos de saúde nos Estados Unidos são pagos por empregadores, não é? Sim, é a cultura de lado e há várias razões históricas porque é que isso aconteceu, etc. Mas ou seja, imagina, a PepsiCo, que é um dos nossos clientes, se tu precisares de uma cirurgia, é a PepsiCo a pagar a cirurgia, não é? E portanto... Porque pagam um seguro para ti. Porque aí eles têm o seguro de saúde, são eles. Sim, eles pagam um seguro que te encobre. Nesse caso não pagam um seguro, eles são o seguro de saúde. Ou seja, eles basicamente, todos os custos de saúde são pagos por eles. E isso faz com que todos os custos de saúde são pagos por eles, o que faz com que eles tenham um incentivo muito grande em ter soluções inovadoras como a Sword, para garantir que fazem a entrega dos melhores cuidados de saúde e que reduzem custos significativamente. E isso faz, e depois nós também temos planos de saúde privados, health plans, etc. Eu diria que os Estados Unidos representa 99,9% das nossas receitas total, não é? É muito pouco a nível fora dos Estados Unidos, quase irrelevante. Dos empregadores é mais ou menos 60% de toda a nossa receita. Ok, então há uma fatia grande de indivíduos a pagar Sword para elas próprias? Não, de planos de saúde privados. Plano de saúde privado. Que incluem a Sword? Porque, então vocês vendem às seguradoras? Vendemos às seguradoras. Por exemplo, imagina, se tu trabalhas para a Pepsi, de forma muito simplista, se tu trabalhas para a Pepsi paga os teus cuidados de saúde. Okay? Mas imagina que tu és um freelancer, ou imagina que tens uma empresa de 50 pessoas ou 200 pessoas. Tu aí compras seguros de saúde individuais, isso é chamado full insured. Não é? E aí quem tem o risco de pagar os cuidados de saúde, dependendo do que acontece, é uma seguradora, como por exemplo a Cigna ou a United, etc. E isso é chamado Full Insured Book of Business, que também está a crescer bastante rapidamente para nós. Depois há Medicare Advantage, etc., que também são segmentos onde nós estamos, mas 60% são empregadores. Então, indivíduos com uma dor na anca a ir à vossa plataforma pagar é mesmo muito pouca gente. Não existe, nós não temos esse modelo sequer. Não existe? Eu não posso subscrever e usar? Não. Quer dizer, não. Xunga, meu. Não. Mas repara, nós não temos porque não existe apetite do mercado para isso. Porque nos Estados Unidos, mas isso também se aplica na Europa, as pessoas que têm um seguro de saúde estão sempre à espera, e bem, que o seguro de saúde cubra o pagamento do Sword. Não é?
Quando isto não acontece, há muito pouca disponibilidade em pagar o custo total, chama-se out of pocket, sem ter comparticipação nenhuma, não é? E portanto é por essa razão que há uma fricção muito grande de se for pagamento total, com participação toda total do indivíduo. É $1.000 por pessoa por ano? Sim. Sim, okay. Nos Estados Unidos, sim. Então, olha, já devia ter feito esta pergunta mais cedo. O que é que a Sword faz, assim, em 2 minutos? A Sword, de forma muito simplista, está a transformar o acesso na saúde de um modelo em que o modelo tradicional tem-se que aceder à saúde através do humano e se pensares bem, olhas para a saúde de forma global e é impossível acederes à saúde sem teres que aceder para um humano, não é? E nesse modelo tradicional tens um problema que tens enormes barreiras no acesso, não é? Porque esse humano é muito especial, muito escasso, e a necessidade de cuidar da saúde só está a aumentar. E o que nós fazemos é transformar os cuidados de saúde em que acedes primeiro ao humano para transformar no acesso a cuidados de saúde em que acedes através da inteligência artificial primeiro, e tens sempre o clínico no loop, em parceria com a inteligência artificial. E portanto nós mudámos a forma como tratamos a dor física, foi a primeira área onde nós intervimos. A forma como tu tratas a dor física tradicionalmente tens que ir para uma clínica de fisioterapia 3, 4 vezes por semana durante 2, 3 meses, e isso realmente resolve o teu problema. Como ninguém realmente consegue aceder a esse cuidado de saúde por várias razões diferentes, tentam resolver os pacientes através o problema imediatamente através de cirurgias ou opioides, o que só torna o problema muito maior e com muito maiores custos. Nós resolvemos esse problema permitindo às pessoas aceder a uma sessão de alta qualidade de fisioterapia em casa através da Phoenix, que é o nosso agente de inteligência artificial. Isso foi a primeira área que entramos, da física, depois expandimos para a saúde pélvica, que é um problema enorme na população feminina, e depois já estamos a expandir, vamos anunciar este ano, em outras condições em que o objetivo é mesmo esse, de substituir o acesso ao tratamento em que acedes a um humano e estás dependente do humano para aceder ao nosso sistema de inteligência artificial de forma total conforto, inconveniência em casa, sabendo que tem sempre um clínico que está sempre a ver tudo o que tu fazes com o Phoenix, e que faz parte também do programa de intervenção. Então, hoje em dia, imagina que eu estou a usar a Sword e estou a fazer uns exercícios quaisquer, não é? O iPad diz-me para fazer uns exercícios e eu vou falando com o Phoenix, não é? Que percentagem do meu tempo, imagina que eu uso aquilo durante 6 meses, quanto tempo nesses 6 meses é que eu estou mesmo a falar com um humano? O tempo que tu quiseres. E esse é um dos aspectos brilhantes do nosso modelo, é que saúde e acesso ao tratamento não é um one size fits all, não é? E portanto, se tu quiseres fazer o programa de reabilitação todo, quer seja porque tiveste um filho e tens incontinência urinária após o parto e precisas ter o tratamento disso, quer seja porque tens dor física, quer seja porque tens depressão, ansiedade ou qualquer outra condição, tu podes, se quiseres fazer o tratamento independente de uma ponta à outra com o nosso sistema de inteligência artificial e ir conversando por mensagens quando quiseres com o teu clínico, que está responsável por ti, e há muitas pessoas que adoram esse modelo. Pois há pessoas que precisam de um modelo que é muito mais de toque humano, em que precisam de fazer chamadas, fazer videochamadas, e isso também é completamente aceito por nós. Não pagam mais? Não pagam mais. Porquê? Porque a nossa visão de usar a inteligência artificial na saúde é exatamente essa, é permitir a AI fazer o máximo possível para libertar os clínicos humanos para dar o toque humano, que neste momento não têm capacidade para fazer isso, porque estão focados em fazer coisas que não são necessárias eles fazerem, porque a inteligência artificial consegue fazer. Ok, então libertar a presença humana para quem realmente está à procura dele, em vez de para quem realmente precisa, não é? Porque, por exemplo, eu gostaria de fazer um tratamento de uma ponta à outra só com a Phoenix, trocando mensagens, e não preciso de nenhum face-to-face time com o meu terapeuta. A minha mãe, por exemplo, precisa muito mais face-to-face time com o terapeuta. E ambos os modelos são ok.
O problema é quando tu aplicas a mesma chapa 5 a todos os pacientes que têm preferências diferentes. E a inteligência artificial também permite muito isso, que é individualizar o tratamento de acordo com as especificidades do paciente. Que é algo que não acontece agora, neste momento. Sim, mas ao mesmo tempo, e isto acontece em toda a medicina, por isso não é só uma crítica à vossa inteligência artificial, no que toca a diagnósticos, a medicina costuma ser um exercício probabilístico, não é? Uma pessoa chega-te com uma dor de cabeça, tu não vais dizer logo que ela tem um cancro no cérebro, não é? Vais pelo Sim. que é mais provável, tentar tratar o que é mais provável, se aquilo começar Sim. a piorar, aí podes fazer outros exames complementares de diagnóstico. Ao usarem AI, não será que é mais difícil discernir? Ou seja, como não estás realmente com a pessoa fisicamente, e se calhar nestas coisas de reabilitação física, quando sai do mais provável, é importante o toque, é importante se calhar ver a pessoa como um todo. Será que não, ou seja, no fundo a questão é, será que não é um serviço pior por não ser presencial e por não ter o toque e todo esse diagnóstico? Nós tivemos sempre essa discussão, eu chamo isso uma discussão filosófica, não é? Que é o toque mágico do clínico, não é? E por isso tem que estar fisicamente ao lado da pessoa, não é? E a única forma de responder de forma decisiva a esta discussão, não é através da validação clínica, não é? E é por isso que nós temos 40 estudos clínicos, não é? Em que acho que são 4, 5 estudos que são especificamente focados em um programa de reabilitação com o terapeuta ao lado e um programa de reabilitação com a sua. Não é? Porque isso é a única forma de responder a essa pergunta, não é? Porque senão é tipo, é a minha percepção filosófica certo. De como é que as coisas devem ser, ou a tua percepção filosófica de como é que as coisas devem ser. E a forma que a ciência encontrou de resolver essas perguntas é através do método científico. Tens o grupo de controlo, que é isso, que é o terapeuta estar ao lado do paciente face to face a fazer o modelo tradicional. E tens o grupo de intervenção, que é as pessoas a fazerem remotamente com o Sword em casa. E nós, nesses 4 estudos clínicos, com 2 instituições portuguesas e 2 instituições americanas, são 4 estudos independentes entre si. Mas patrocinados por vocês? Sim, mas completamente independentes. Yeah. Mas eu não estou a desconfiar. Mas no sentido de não houve nenhum apoio financeiro pago à entidade de investigação. Mas é feito de forma completamente independente. E com assim? Pessoas não têm afiliação nenhuma à Sword. Ok, mas quem é que pagou o estudo? Nós pagámos os recursos da Sword necessários para fazer o estudo. Ou seja, nós pagámos os recursos necessários para correr operacionalmente o estudo, mas não houve mais-valia financeira para ninguém no estudo. Certo? Ok. Estou a perguntar isto porque eu também sou dessa área, já fiz investigação e pelos vistos há alguns papers sobre papers, que eu adoro papers sobre papers, e que demonstram que mesmo quando as coisas são feitas com a melhor intenção possível e com todas as coisas in place para não haver, não é? Para aquilo ser, o outcome ser o mais científico possível, sem vieses, o facto de ter havido dinheiro daquela empresa envolvido pode deturpar de uma forma subconsciente. Não há dinheiro. Ponto 1. Não há nenhuma afiliação dos investigadores com a Sword a nenhum nível, a nível de equity, a nível de cash, não há nenhuma mais-valia. Ou seja, a Sword ser bem sucedido ou mal sucedido naquele estudo não impacta nada nos investigadores. Ponto 1. Ponto 2. Nós suportamos só os custos operacionais, mais uma vez, não há nenhuma mais-valia financeira, não é? E ponto 3. Tu podes argumentar sim, mas mesmo assim há um viés, não é? Bem, é por isso que nós não fizemos um estudo, nós fizemos 4 estudos para eliminar viés potencial, não é? E se aplicas essa perspectiva, então não há forma nenhuma de provar, não é? Porque nós fizemos 4 estudos independentes para validação de que nós somos superiores ao modelo tradicional. Já tratámos largamente mais do que 500 mil de pacientes, não é? De forma bem sucedida, não é? E portanto chega um momento em que se ainda não foi provado neste momento, então é impossível de provar, não é? Sim, só estava a fazer as perguntas que me competem. Eu acho que é legítimo, acho que é legítimo, mas acho que a questão é, nós não reinventamos o tratamento, no sentido de... Sim, vocês respeitam o tratamento e a ciência. Exatamente. Nós só garantimos, por exemplo, dor física, não é? Que é uma das nossas áreas. A forma de tu tratares dor física
de evidência clínica ela não é eletroestimulação, não é massagens ao toque do fisioterapeuta, é o terapeuta está a olhar para ti e dizer, olha, faz esses exercícios de forma controlada, com esta qualidade de movimento, controlando a postura, ou seja, fazer exercícios terapêuticos com feedback muito cuidado a nível da tua performance física. Mas espera aí, desculpa interromper, teu pai há 10 anos magoei-me no joelho. E a fisioterapia, os primeiros meses foi quase só massagem transversal profunda, essa coisa elétrica, ou seja, tudo coisas que era preciso estar lá fisicamente. Não é, porque a evidência clínica... Mudou desde aí? Não mudou. O problema da saúde é que a maior parte das coisas que se fazem... Não é não. O problema da saúde é que a maior parte das coisas que se fazem não tem evidência clínica. Ok, então os fisioterapeutas aos quais eu estava a ir estavam a fazer aquilo só por uma questão de ser a cultura da fisioterapia? E porque há incentivos que fazem com que financeiramente seja melhor. Não, mas massagem, acho que quando tens uma dor muscular, acho que está mais que provado que massajar aquela zona liberta a tensão. No momento sim, mas não resolve o problema. Passado 3 dias voltas a ter o problema, passado 2 dias voltas a ter o problema. Porque os problemas têm mais a ver com eletroestimulação é a mesma coisa. E portanto, mais uma vez, tipo, nós não estamos a propor uma nova forma de fazer as coisas. Nós olhamos para a ciência e para a evidência clínica e vemos qual é que é a melhor evidência clínica para esta patologia. E vemos como é que ela é feita a entrega dela neste momento. E depois o que nós fazemos é replicar isso com a inteligência artificial. Mas nós não propomos uma nova evidência clínica. Nós seguimos a evidência clínica que existe. Agora, o teu ponto é super interessante, que é, mas espera, se me fizer uma coisa diferente da evidência clínica, porque é que isso aconteceu? E aconteceu por 2 coisas. Ou ignorância, ou incentivos, ou as 2 coisas juntas. Não sou fisioterapeuta, mas pronto, é a tua área. Mas não é só fisioterapia. Sim, a reabilitação física. Não é só a reabilitação física. Isto aplica-se na saúde como um todo. A maior parte das coisas que são feitas na saúde neste momento, a maior parte parece demasiado expansivo. Muita coisa que é feita na saúde não é feita com as melhores guidelines. Mais uma provocação. Não é estranhamente conveniente a desvalorização do contacto físico, quando é exatamente isso que te permite criar um negócio altamente escalável e ganhar muito dinheiro? Repara, vou dar um exemplo. As pessoas que fazem SWORD nos Estados Unidos não substituem a terapia física, fisioterapia, por SWORD. Isto não acontece. É mínimo esse caso de uso. As pessoas que fazem SWORD pessoas que fizeram fisioterapia, não resultou, fizeram uma cirurgia, não resultou, estão a tomar opioides e têm os efeitos secundários e vêm na SWORD uma solução. Um número mínimo, falar mínimo abaixo de 5%, substitui estar a fazer fisioterapia por SWORD. São gente que fez ou fisioterapia, ou teve uma cirurgia, ou teve opioides, ou fez injeções, ou fez estimulação elétrica e não resolveu o problema da dor. E precisa de uma solução diferente que realmente resolva o problema. E eu dou outro data point que prova isso. Se isso fosse a solução, se o modelo tradicional fosse a solução, não havia 50 milhões de pessoas com dor crónica nos Estados Unidos, que têm dor todos os dias e que não têm uma solução. E portanto, nós existimos e nós somos muito bem sucedidos no mercado, não por acidente, mas porque nós trazemos algo de valor num problema que existe. E se o problema existe é porque o ecossistema tradicional não resolve esse problema. Sim, eu acho que... Já agora, deixa-me dizer-te uma coisa. Se fosse possível ter um fisioterapeuta, aquele modelo de Cuba que estávamos a falar, um fisioterapeuta por pessoa, a ir à tua casa 3, 4 vezes por semana durante 3 meses, e se isso fosse um modelo escalável para toda a gente, isso funcionava lindamente. E nós não precisávamos existir. Mas efetivamente isso não é viável.
Ok. O vosso maior concorrente é Hinge Health, certo? Um dos, sim. E eu acho que eles fazem um misto, não é? Eles dentro fazem uma coisa parecida com a vossa, mas também inclui uma visita presencial. Não? Eles anunciam várias coisas, depois não fazem, mas não, isso nunca chegou a acontecer. Não, é um modelo virtual e é um modelo virtual, obviamente, não são competidores, portanto, a nossa opinião não é take it to take enough salt, mas é um modelo virtual com uma diluição da qualidade em relação ao que nós fazemos. E vocês já contemplaram isso em algum momento? Olha, e se as pessoas tivessem direito a uma vez por mês ter um contacto físico? Nós mais uma vez, nós não somos dogmáticos nisso. Por exemplo, nós estamos a pensar na população mais idosa nos Estados Unidos, de ter uma primeira visita em que há aquele contacto humano físico para essa população, em que ajudam a pessoa a perceber como é que funciona a Phoenix e fazer aquele setup inicial e ter essa primeira visita para fazer isso. Acho que isso é perfeitamente plausível no nosso modelo e nós não somos dogmáticos em relação a isso. Mas a questão tem que fazer sentido. Tem que preencher um vazio que nós não temos, que nós não conseguimos preencher nesse momento. Sim, opa, e o produto é claramente incrível, parabéns, porque eu recebi o vosso livro, mandaram-me o livro com Book of Love. Book of Love, que é um livro que tem, no fundo, elogios de pessoas a explicar como é que aquilo ajudou. Há umas que são escritas à mão. E são cartas, isso é uma coisa deliciosa que é, nós nunca pedimos, para as pessoas nos enviarem nada, então as pessoas, quando acabam o tratamento, escrevem uma carta à mão e enviam-nos cartas de amor a dizer como é que a Sword mudou a vida delas. E nós não, completamente de forma proativa, que nós nunca pedimos isso. E não aconteceu uma vez, já aconteceu dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Então nós basicamente tirámos uma foto, com permissão, claro, tirámos uma foto e colocámos essas fotos no livro, porque repara, são as vantagens de teres uma população, uns clientes um bocadinho mais velhos, não é? Quem que manda cartas hoje em dia? Mas quem manda cartas, quem tem uma dívida enorme contigo. E é todas as idades diferentes, e isso diz muito do nosso impacto humano que temos nas pessoas, mas também da dimensão do problema, porque é o que estamos a falar há bocado. Quando tu tens, por exemplo, dor física ou, por exemplo, incontinência urinária ou qualquer outra condição, a tua vida fica muitíssimo pior, porque se tens dor física, quer dizer que já não podes ir naquela caminhada com os teus amigos, ou não podes andar a brincar com os teus filhos que estão a pedir para ir brincar, tu tens de dizer que não consegues sair do sofá porque tens dor, ou não podes ir à Disneylândia com a tua filha porque não consegues estar numa fila de espera 40 minutos porque tens incontinência urinária e tens que ir à casa de banho de 20 em 20 minutos, não é? E quando resolves esses problemas todos, é uma vida nova que abre. Sim, e agora que já falámos do produto, tanto do quão incrível é, como algumas questões que as pessoas possam ter, queria passar aqui um bocado mais para a empresa. Eu sei que tu já falaste no vosso podcast interno agora, que se chama, não é interno, mas o podcast Ilusões de Grandeza. Ilusões de Grandeza. Nosso podcast é externo. Esta empresa, Sword, veio fazer poaching ao Despolariza, porque quem faz o podcast deles é a mesma pessoa que faz este. Por isso não são de confiança estes gajos. Não somos mesmo. Não somos mesmo. Roubar-me o talento. Eu já estou a falar do Glassdoor e das críticas que estão lá. E pronto, para quem não conhece o Glassdoor, é um sítio onde as pessoas podem partilhar experiências que tiveram sobre sítios onde trabalharam. E para não ser demasiado duro, deixem primeiro dizer pode ser duro. Não, mas é também importante esta parte. Quase todos os elogios são que... E eu tenho amigos que trabalham na Sword também, que é um sítio com grande aprendizagem, para quem gosta de intensidade, o tipo de intensidade que realmente é motivante, não é? Que é muita coisa a acontecer, muito dinâmico e ao mesmo tempo, dentro do possível, do stress amigável. Mas uma crítica que aparece mesmo muito é que é o upper management. Há muitas críticas a dizer que o middle management é bom, mas que o executive management é mau. Replace the CEO. Já deves ter lido algumas. Já. Eu não li, já me fizeram chegar algumas, eu nunca li. Sim. Diretamente. E eu nunca foi a primeira vez ou a segunda que eu fui ao Glassdoor na vida, então eu não sei se as outras empresas, as pessoas focam tanto no CEO. Porque é que achas que isto está a acontecer? Várias coisas. Primeiro, o Glassdoor, por acaso já fiz esse estudo, que é super interessante, que é no Glassdoor há uma correlação inversa entre a avaliação no Glassdoor e o sucesso da empresa. Okay. E não é só com a Sword, é com a Rippling, etc. Quanto mais bem sucedidas as empresas são, pior a avaliação que tem no Glassdoor.
E a razão é porque não têm problemas de tomar as decisões difíceis que têm que ser tomadas e não têm, ou seja, não muitos CEOs e muitas equipas de liderança fazem da posição deles um concurso de popularidade, não é? Querem que as pessoas gostem deles e isso faz com que não tomem as decisões difíceis, não é? É tudo ok, mas isso o que faz é que o resultado disso é que a empresa vai sofrer, não é? Porque decisões difíceis agora fazem com que tenhas uma vida muito mais fácil no futuro. Decisões fáceis agora fazem com que tenha uma vida muito mais difícil no futuro. Havia uma empresa em que, uma startup nos Estados Unidos que eu conheço, que o CEO dizia que toda a gente era família e que nunca se despedia ninguém. E nunca se despedia ninguém. Até que a empresa começou a deteriorar de tal forma que tiveram que fazer um layoff de 500 pessoas. E então aí despediram metade da empresa. Não é? Nós nunca fizemos um layoff, nós somos extremamente bem-sucedidos. O que é que quer dizer com um layoff? É despedir mais de X pessoas? Sim, despedir porque temos a passar dificuldades financeiras e temos de despedir 20% das pessoas. Não é? Okay. Nunca aconteceu. Mas não despediram já pessoas por razões tecnológicas? Ou seja, por exemplo, pessoas que estão a fazer apoio ao cliente serem substituídas por inteligência artificial? Não. Nós fazemos, mais uma vez, há um filtro de pessoas que não estão a fazer as coisas com a qualidade necessária, não é? Como partners, performance reviews, etc. Mas isso é por questões de qualidade. Nós fazemos isso com os nossos clínicos, por exemplo, que fazem gestão com os pacientes e nós aí temos uma barra muito alta de se não realmente fores bom com os pacientes a vários níveis diferentes, nós aí não aceitamos isso, não é? Havia uma crítica disso, a dizer que eram super exigentes e que se mal aquilo começasse a correr-se mal, vocês mandavam embora. Porque as pessoas... Eu percebo, vocês querem ter o melhor serviço possível, então não podem ficar ali muito tempo. Isto foi o que eu exemplo que estava. Isto é a área da saúde, não é uma área em que eu mandei vir comida do Uber Eats ou do Glovo, chegou com atraso e pronto. Não, quer dizer, aqui estamos a falar da vida das pessoas, da vida dos nossos pacientes e nós somos muito rigorosos nisso. Isso implica que nós não aceitamos um desvio na qualidade, porque isso implica um desvio na qualidade do tratamento. Nós somos unapologetic, inflexíveis nisso, não é? Sim, não é às escondidas. Não é às escondidas, e é aceito, e as pessoas sabem que métricas é que têm que ter e que guidelines é que têm que seguir. Desculpa lá, agora estou curioso. Como vocês sabem que é duro, eu estava aqui a pensar, se fosse a minha empresa, eu tentaria que o processo de onboarding do fisioterapeuta... Já falamos disso, vou dar um exemplo disso. Já tivesse isso em conta, não é? Nós também tivemos essa aprendizagem, que é como é que podemos filtrar melhor as pessoas antes de ir para a sua. Porquê? Mas desculpa, eu não ia dizer isso. Mas eu já vou aí. Que é a questão de, por exemplo, porque é que há um grande foco no CEO da Sword como um vilão? Como vilão. Porquê? Porque a maior parte dos CEOs são completamente desconectados da empresa. Estão na Torre de Marfim, na Ivory Tower, lá em cima, completamente desconectados e não querem saber do que é que acontece cá em baixo. Nas startups é assim? Há muitas startups, sim. Não no início, mas depois desligam-se quando já têm 10 milhões da conta ou 20 milhões da conta, desligam-se, não é? Que é uma opção perfeitamente, se calhar, o que eu faria. Completamente aceitável. Nunca aconteceu para mim, mas perfeitamente aceitável. Perfeito. E digo isto de forma sem problemas nenhum, faço muito micromanagement. Eu estou envolvido nas decisões da equipa de inteligência artificial, estou envolvido nas decisões da equipa de design, estou envolvido nas decisões da equipa de marketing, não é? E a cultura da Sword é de dar feedback de forma bastante direta, sem o chamado sugarcoating, não é? E já agora, de forma nunca pessoal, e uma coisa que é muito surpreendente nas pessoas, e a minha Chief Legal Officer, a Beth, em São Francisco, disse-me isso uma vez, que é uma coisa surpreendente que ela viu aqui na Sword, é uma cultura em que podemos estar a discutir de forma veemente sobre alguma coisa, e de forma até, se calhar, mais abrasiva. Cabe essa discussão, estamos ali no bar a beber um café ou a beber uma cerveja e a falar do futebol e com uma amizade enorme, não é? E porque nós desconectamos as duas coisas. E eu faço isso, e muita gente também faz isso. Trabalho é trabalho, conhaque é conhaque. E repare, e é muito importante fazer essa distinção, porque nunca é pessoal, é sempre sobre o trabalho.
Qual é que é a questão? É, obviamente, que se tu quiseres, há aquela frase que acho que se aplica, aplica-se claramente ao nosso classe de OR, que é: a excelência não gosta de incompetência e a incompetência não gosta de excelência. E isso é verdade. Que é, quando tu quiseres estar a fazer o mínimo possível e não querer ser put on the spot, há muitas organizações em que isso é ok. Na Sword isso é impossível. Por causa da nossa intensidade, por causa da nossa exigência, por causa do nosso nível de excelência. Não é? E quando isso acontece, as pessoas não gostam. Não é? And that's okay. Como nós falamos disso abertamente muitas vezes nas nossas all hands. Eu não acho que isso das culturas das empresas seja um one size fits all. Não é? As pessoas que gostam de trabalhar na Google iam odiar trabalhar na SpaceX. As pessoas que adoram trabalhar na SpaceX iam odiar trabalhar na Google. E com isto, eu não estou a dizer que as pessoas que adoram trabalhar na Google ou as pessoas que adoram trabalhar na SpaceX estão erradas. Nenhuma está errada. Estão ambas certas. É o fit. Tu tens que optimizar o que te faz sentido a ti. Não é? E, portanto, o nosso trabalho é realmente... Repara, nós temos gente na Sword. Uma das perguntas que nós temos, que é o oposto disso, que é como é que nós conseguimos ter pessoas que estão há tantos anos na Sword? 9 anos, 10 anos, 8 anos, temos tantas pessoas que estão há 8, 9, 10 anos na Sword. Como é que conseguimos isso? Porque para essas pessoas adoram a Sword, adoram a forma de trabalhar, adoram a intensidade, a forma como crescem, a forma como são pushed para ser cada vez melhores e percebem que na Sword conseguem ser a melhor versão deles próprios. Não é? Há outras pessoas que por várias razões não gostam da Sword. Não é? Isso é ok. O nosso trabalho está em conseguir filtrar quem tem fit e quem não tem fit antes de se juntar à Sword. E é por isso que agora introduzimos um novo processo há algum tempo, que é o que nós chamamos a anti-interview, que é depois de já percebemos que tens um fit, a compensation, o salário faz sentido, etc. Depois de agrandarmos isso tudo, concordámos nisso tudo, em que o próximo passo era juntar-se à Sword. Há um passo em que é basicamente uma entrevista em que o teu hiring manager te vai dizer todas as razões pelas quais tu não devias juntar à Sword. Como, por exemplo, olha, vai haver alturas em que te vamos pedir a um sábado ou um domingo para, é preciso fazer isso com urgência porque um cliente pediu isto ou porque temos um problema tecnológico para resolver e há um bug e é preciso fazer isso. Isso vai acontecer. Se tu realmente não quiseres, se achares que isso é inaceitável, e mais uma vez, é completamente ok que aches inaceitável, há zero judgment, há zero julgamento nisso, mas se tu achas que isso é inaceitável, é importante saberes agora, antes de vir para a sua. É? E portanto há uma série de exemplos que a gente dá de coisas que acontecem, não regularmente, mas podem acontecer, e se calhar nunca vão acontecer, mas podem acontecer, e quando acontecem nós queremos que estejas confortável com isso. E já houve várias pessoas que depois de ouvirem isso disseram, isso não faz sentido para mim. E isso para nós é uma vitória. Porque isso era não alguém... perderam tempo com aquela pessoa. E conseguimos selecionar outra pessoa para a posição. Sim. Porque senão o que ia acontecer era alguém se ia juntar, passar 3 meses, 6 meses, ia dizer, não, isto não faz sentido para mim, ia sair, tínhamos que substituir uma pessoa, começar um processo novo, e isso não faz sentido fazer isso antes da pessoa se junta, para toda a gente. Isso faz-me imaginar que as pessoas que trabalham na Sword e que ficam lá são um tipo de pessoa que mais workaholic ou com um work-life balance mais desequilibrado, se calhar. Essa noção do work-life balance desequilibrado é assumir-se que o teu work e a tua life são coisas diferentes. Não é? Quando o teu work é a tua paixão, então passam a ser a mesma coisa. Percebes? E portanto, toda a gente na Sword que está há 8, 9, 10 anos tem filhos, super presentes nas vidas dos filhos, tem uma coisa qualquer na escola às 3 da tarde, sai às 3 da tarde, não precisam pedir autorização a ninguém, tem uma urgência familiar, médica, saem, não precisam de pedir autorização a ninguém e provavelmente às 10 da tarde estão a acabar aquele projeto às 10 da noite, desculpa, às 10 da noite estão a fazer aquele projeto, estão a acabar aquele projeto, mas estão a fazer isso não porque se sentem obrigados, mas porque querem, percebes? Pá, não podes falar por toda a gente, não é? Deve haver momentos em que as pessoas aí não apetece nada, mas têm que entregar isto amanhã, por isso depois de deitar os meus filhos vou trabalhar um bocado. As pessoas que estão na sua idade, 8, 9, 10 anos, fazem isso porque têm paixão, porque senão não é sustentável.
Não é? Tipo, não fazes isso durante 10 anos e continuas na mesma empresa passado 10 anos, não é? Tipo, tens de ter paixão nisso. Não, opa, é interessante, já ouvi outras pessoas a dizer isso, até já ouvi uma pessoa uma vez a dizer que as pessoas que vão parar, imagina, tens uma posição na empresa e circulam ali várias pessoas, e quem acaba por ir parar ali, quando tens esse tipo de atitude, e que é válida, não é? É possível, pelo menos, são pessoas, lá está, que são mesmo, vivem muito aquilo. E uma empresa fazer isso e haver várias culturas de várias empresas diferentes para haver, não é, espaço para toda a gente, tudo bem, mas se todas as empresas fizessem isso, eu acho que a sociedade como um todo se calhar seria um bocadinho pior. Mas isso é a mesma coisa que dizer, se todos os atletas fossem como o Michael Phelps ou como o Ronaldo, que treinam todos os dias da semana até no Natal para serem bem-sucedidos, que a sociedade seria diferente. Sim, a sociedade seria diferente. Como é óbvio, isto não acontece, porque obviamente não há quantas empresas há que valem 3 mil ou 4 mil milhões de euros. Não é? Então tu estás a dizer que a vossa cena não é tanto, olha, tu para ficares aqui tens de te sujeitar a isto, é mais, olha, isto vão acontecer coisas como trabalhar ao sábado e ao domingo e não sei o quê, e tu só vais sobreviver aqui se curtires mesmo isto. É ver isso, repara, é ver isso como, se tu vês isso como, mais uma vez, tipo, não é, e é importante fazer esta distinção, as pessoas não trabalham ao sábado e ao domingo todos os sábados e domingos na Sword, tipo, as pessoas trabalham 5 dias por semana, tipo, normal, tipo, não há nenhum exagero aí. Sim, mas eu acho fixe fazerem isso. A questão aqui é, e haver essa disponibilidade. Quando há uma emergência, percebes, em que tipo, há um problema, ou há um sprint, ou há tipo, alguma coisa que temos que acabar, fazer isso. É suposto fazer isso. Mas repara, a magia disto é que tu não precisas de obrigar ninguém, nem de pressionar ninguém. As pessoas são as primeiras a pessoa poder no ar, sim, eu faço isso sábado. Percebes? Tipo, não há pressão nenhuma. E é a única forma de ser sustentável, porque mais uma vez, a única forma de teres uma pessoa 9, 8, 10 anos numa empresa é que isto é feito de forma saudável. Porque se é sempre com o chicote, ou se é com o chicote, então não funciona. Nós fazemos zero coisas com o chicote. Zero coisas. Porque no momento que tu achas que tens de usar o chicote, já vais ter um resultado que é péssimo. Porque a pessoa vai fazer isso contrariada. Se vai fazer isso contrariada, não vai estar criativa. Não vai estar criativa, não vai criar algo como deve ser. E portanto, tu nunca usas o chicote. E agora, uma coisa que eu também claramente acho que é o que faz este ciclo virtuoso funcionar, é as pessoas são claramente reconhecidas por esta dedicação, não é? O que nós fizemos, porque uma coisa não funciona sem a outra. A ronda que fizemos de secondary para os nossos para o pessoal da Sword vender 100 milhões de ações, não é? É esse reconhecimento, que é todo o valor que tu crias com essa dedicação. Não é para a Sword ser valiosa e tu não fazes parte desse crescimento de valor. Isso vai diretamente para ti através das tuas ações, e é por isso que nós sempre quisemos que as pessoas tivessem ações que não só são ações de isto um dia numa IPO vai valer 5 ou 10 milhões. Não, é tipo todos os anos as pessoas têm acesso à liquidez, todos os anos podem vender. E a quantidade... Quem é que são os compradores? São investidores privados. Eu se quiser posso comprar? Tu não, mas... Como é que sabes? Não sabes nada sobre mim, mano. Não, mas como é que é? Não, eu digo que não, Ou... é investment capital. Okay. Capital de risco. Venture capital. Nos Estados Unidos, quem é que modera essas transações? Sou eu. Somos nós que basicamente... Com um banco? Não, diretamente. Basicamente quando eu vou... Nós temos uma rede de investidores muito grande que basicamente eu vou e digo, olha, quero fazer esta ronda de secondary para a nossa equipa, quero fazer 50 milhões a 100 milhões, estamos à procura desta valorização e depois é um processo de fundraising normal, de investimento normal, só que em vez do dinheiro ir para a conta da empresa, vai para a conta dos nossos colaboradores. E que ficam sem uma parte das suas ações. Eles escolhem quanto é que querem vender e quanto é que querem ficar. Há limites, tu não podes vender 100%, por exemplo. Há certos limites e também dependendo da senioridade. Quantos mais anos cá estás, mais podes vender. Não é? E depois, sim, podem vender. E passado quanto tempo é que recebes stock options? Tu recebes, há uma coisa, isto é um standard na indústria, tens o cliff que é durante 12 meses, recebes ao fim de 12 meses. Então entras na empresa e ao fim de 12 meses toda a gente recebe ao fim de 12 meses recebes 1 ano de stock options. Okay. Mas desculpa, esta secondary round foi de stock options ou foi mesmo de equity? A stock options basicamente uma opção para comprar uma ação. Não é? E portanto o que o pessoal faz exerce as opções
tem ações, vende as ações. E portanto, o cliff são os 12 meses em que tens de estar 12 meses para receber a primeira tranche, que é um ano, e depois recebes mensalmente ações, options. Muito bem. O que é que falta a Portugal politicamente para haver mais unicórnios? Coragem. É cultural, então? Não, acho que falta coragem, acho que é cultural, acho que há uma cultura muito risco-aversa, há uma aversão ao risco enorme. Acho que falta uma ligação enorme entre o sistema público e o sistema privado. Não é? Por exemplo, nós somos uma das empresas mais inovadoras na saúde no mundo. Tinha dado muito jeito nos primeiros anos de ter o Sistema Nacional de Saúde como cliente, para eu poder ir para os Estados e saber, olha, já tenho aqui um Sistema Nacional de Saúde enorme que é meu cliente e temos esse caso dos todos, etc. Teria tornado a nossa vida muito mais fácil e isso nunca aconteceu. Não é? E para nós agora, nesse momento, é irrelevante se acontece ou não, honestamente. Mas para uma nova startup na saúde, uma nova startup na área da defesa, uma nova startup na área da melhoria na gestão da administração, ter o Estado como cliente era algo que poderia trazer muito valor para ter esse primeiro cliente, porque obviamente que o Estado, Portugal ganha diretamente com o sucesso dessas empresas. E portanto acho que falta coragem para fazer isso, acho que é uma aversão ao risco muito grande e portanto acho que faltam várias coisas. Mas uma coisa que temos a coisa mais importante, que é talento. Isso é a coisa mais importante. Isso é o que é difícil mudar quando não tens, não é? E portanto nós temos o que é necessário, agora faltam é mudar outras coisas, mas não há visão nem capacidade de fazer alguma coisa aí. Mas seria um risco, ou seja, estás a dizer, o Serviço Nacional de Saúde ter sido o teu primeiro cliente, ter-te ajudado? Muitíssimo, sim. Muitíssimo. Eu achei que até ias dizer que vocês são um caso de que nasceu numa universidade pública e que tiveram que fazer um bocado o vosso próprio caminho sem a, não é? Não, vocês tiveram o fundo da FCT, ia dizer que foi sem grande ajuda do Estado. Se calhar o Estado devia ter ficado com uma percentagem. Devia. Finalmente, tu com esta brincadeira à partida vais ficar bilionário e o dinheiro é energia, não é? E é uma energia potencial. Tu vais ter a capacidade de aplicar energia a coisas na sociedade e na vida. Como é que pensas gerir isso e give back e sei lá, tens essa grande responsabilidade de ter muito dinheiro, como é que pensas alocar essa energia toda? Sim, eu acho que há concordo em absoluto contigo, acho que o give it back acho que é essencial, não é? Porque acumular riqueza just for the sake of it acho que não é interessante, não é? Nós criámos, eu mais a founding team da Sword, os 5 que criaram a Sword, criámos a X Capital, que é um fundo de investimento que se foca mesmo em investir em empreendedores como nós éramos, que é sem rede de network, com uma, ou seja, que vêm de África ou são uma female founder, que é mais difícil aceder a capital, ou a XYZ, ou seja, aqueles founders que nós sabemos que vão ter uma vida muito mais difícil devido a onde nasceram ou devido a outras coisas que vai fazer com que tenham muito mais dificuldade no acesso a capital, independentemente da sua qualidade, não é? Que era a nossa história, não é? Nós criámos a X Capital para investir nesses fundadores. É uma forma que estamos agora ativamente a fazer. Como é que chegam até eles? Ou seja, como eles chegam até nós. E honestamente nós não temos a capacidade necessária a nível de tempo de realmente nos dedicarmos a fazer isso bem, em escala. E esse é um dos problemas que nós temos agora, estamos tão focados ainda na Sword e em criar valor na Sword que não temos tempo para fazer esse give back bem, mas quando ou if and when fizemos o checkout da Sword, acho que sim, acho que vamos fazer isso de forma muito mais efetiva, em escala e de acordo com os nossos princípios do que é que nós achamos que faz sentido na sociedade. E durante estes anos até o potencial checkout, então vai ser mais através desse
Esse é X-Capital? Sim, da X-Capital, sim. Ou vais fazendo donativos também, de vez em quando? Sim, faço. Sim, sempre de forma privada, sim, sempre não fazendo disclose público disso, here and there. Mas lá está, não é algo escalável, não é algo sistémico, não é algo com grande impacto, percebes? É mais tipo, sim, temos a hipótese de ajudar as pessoas, sim, vamos ajudar as pessoas, mas não é algo sistémico, porque esse impacto a nível sistémico, neste momento, impacto humano a nível sistémico, neste momento ainda está muito focado no nosso trabalho na SWORD, que é um trabalho importantíssimo a nível humano. Sim, opa, exatamente. Tu, enquanto estás a tornar-te bilionário, estás a reduzir muito sofrimento. Isso é, pá, muitas startups que eu vejo por aí. Houve uma fase em que as startups, o modelo era não ter modelo de negócio, era arranjar clientes e que era instalar a tua aplicação que é grátis, e um dia vais pensar em como monetizar aquilo. Depois a tua empresa já vale 10 bi e tem zero de receita. Depois um dia arranjam uma fórmula de receita que é quase sempre publicidade, percebes? Pá, e a comparar com essas histórias, a tua história é muito fixe, meu. Tu estás desde o dia zero a tentar ajudar as pessoas, isso é fixe. Sim, e obviamente que é. E honestamente, acho que, mas não vou dizer que é vazio fazer só as coisas pelo dinheiro, porque acho que há um propósito aí, não é? Mas acho que o propósito mesmo, aliás, a razão pela qual as pessoas na sua, não estou a falar especificamente do meu caso, muitas outras pessoas que já são milionários e continuam a trabalhar na sua muito mesmo, estávamos a falar tipo, daquela intensidade, as pessoas continuam exatamente a fazer isso porque sentem o impacto humano que têm, e isso é o que nós falamos do Book of Love, das cartas de amor que os nossos pacientes nos enviam. Pá, isso no fim do dia é o que dá substância para tu estás à mesa de café com os teus amigos ou à mesa de jantar com a tua família e falares do que fazes, e isso acontece muito com a sua. Boa, meu, olha, obrigado. Temos de ir almoçar os dois. Foi muito fixe. Olha, consegui. Não vi assim tantos vídeos teus, então não sabia como é que ias reagir a estas críticas mais duras. Nós na SWORD nós temos um ambiente em que incentivamos a discussão, porque nós dizemos que, eu não sei a tradução disso em português, portanto vou fazer aquela figura de falar em inglês, que é from dissent comes discovery. E nós incentivamos isso, porque isso é a forma de garantir que não há os elefantes na sala, e com isso realmente nós temos sempre uma aptitude muito aberta e não dogmática de fazer as coisas, e nós gostamos da discussão. A pior coisa que pode acontecer é quando as pessoas, tipo, tu discutes e a pessoa diz ok, porque isso quer dizer que a pessoa não quer saber, e para mim isso é o pior, quando não querem saber, tipo, I just don't care. Ok. Obrigado, pessoal, obrigado por terem estado por aí. Se puderem, deixem um like, comentário, subscrição, ajuda tudo o canal e é completamente grátis. Se já tiverem ouvido vários episódios e também me quiserem ajudar a tornar bilionário, podem apoiar um bocadinho nos links de mecenas na descrição. E por hoje é tudo, obrigado Bi. Bom. Eu digo Bi porque estamos no Porto, não posso dizer Bi. Claro, é óbvio, representar, não é?